Boa tarde, alunos. Nós estamos iniciando hoje mais um módulo mais uma disciplina, de energias renováveis, mais uma aula hoje. Eu sou a professora Priscila Lustosa, sou a professora, que vai conduzir essa aula, e temos também o nosso professor Douglas Gomes, que vai ser o nosso professor assistente aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Boa tarde, alunos. Então vamos dar início aí à nossa teleaula. Nós vamos falar um pouco, primeiramente, sobre os conceitos de energia solar e eólica, vamos falar as principais fontes, e os métodos de conversão dessas energias, vamos apresentar para vocês os principais aproveitamentos, como ocorre o aproveitamento dessas energias e as transformações, as principais tecnologias disponíveis, aquelas tecnologias que estão disponíveis no mercado, que são as mais conhecidas, as mais utilizadas no mercado, e também vamos abordar as vantagens e desvantagens de cada tipo de energia, cada tipo de fonte, cada tipo de aproveitamento. Tudo bem? E o objetivo da nossa teleaula, gente, é entender o principal aproveitamento energético da energia eólica, Então hoje nós vamos abordar a utilização da energia eólica no Brasil e no mundo, e também conhecer os dois principais tipos de aproveitamento da energia solar e como pode ser fácil a popularização desse recurso, Então hoje nós vamos abordar os principais países, o que é necessário para investir nesse tipo de tecnologias, as vantagens e desvantagens. O Brasil ele é um produtor nesse tipo de fontes energéticas, Então hoje nós vamos abordar tudo isso na nossa teleaula. Professora, pode prosseguir com a disciplina? Isso aí. Então, dessas duas fontes, nós vamos iniciar então com a energia eólica. A energia eólica, ela é gerada como aproveitamento do vento, Nós sabemos que eólica vem de vento. Então, a energia eólica é o aproveitamento do vento que é utilizado para a geração de energia. Nessa primeira figura aqui, nós podemos mostrar para vocês, rapidamente, como eram as primeiras formas de aproveitamento da energia eólica, Essa figura mostra para nós como eram os moinhos de vento, Eram aqui essas casinhas básicas que tinham como se fosse essa hélice, Parecia um ventilador aqui no topo dela. Eles são conhecidos como os moinhos de vento. Os moinhos de vento, gente, eles eram utilizados, eles são as primeiras utilizações aí de aproveitamento da energia eólica, mas eles eram utilizados não para transformar a energia eólica em energia elétrica, mas eles eram utilizados para transformar a energia do vento em energia que eles pudessem utilizar no dia a dia deles. E essa forma de utilização da energia era para moer grãos, Então, o moinho de vento, ele era utilizado nas grandes fazendas, na agricultura, Eles colhiam os grãos, as próprias propriedades, Eles tinham um modo de subsistência, agropecuária, e eles colhiam esses grãos e utilizavam aí a moenda, para moer o trigo, para moer soja, para moer café, enfim. Qualquer tipo de grão poderia ser moído aí através desse aproveitamento que eram os moinhos de vento. Conforme o tempo foi passando, os moinhos de vento, eles foram evoluindo, mas a princípio, essa figura aqui, essa nossa figura, a segunda figura, ela consegue nos mostrar como era aqui a estrutura interna de um moinho de vento. Então, nós tínhamos aqui as pás, As pás que giravam com a movimentação dos ventos. Essa pá, ela rodava em torno de um eixo. Esse eixo, ele tinha aqui na ponta, como se fosse uma roda dentada. E tinha várias rodas dentadas dentro do sistema. Essas rodas dentadas iam girando umas às outras até que chegava aqui embaixo, onde tinha um pilão que conseguia socar os grãos. Então, eles não precisavam mais moer os grãos manualmente, Então, eles aproveitavam já a energia do vento, que poderia moer esses grãos e ficava só ali um funcionário observando, monitorando como ocorria, se estava tudo certo, o funcionamento desse processo. Como eu falei para vocês, a captação da energia eólica foi evoluindo com o passar do tempo e nós começamos a utilizar não mais a energia eólica só para a moagem de grãos, mas conseguimos aprender como transformar essa energia eólica em energia diretamente elétrica, que é essa energia que está disponível para nós. Então, nós temos aqui nessa última figura
né, uma ilustração dos moinhos de vento, das turbinas eólicas, que são, como são conhecidas hoje, né, que é o principal aproveitamento aí através da energia eólica, né, são as turbinas que nós utilizamos. O princípio de funcionamento das turbinas eólicas é muito semelhante aos moinhos de vento, né, ela é dotada de uma hélice aqui no topo. Essa hélice, ela funciona com a movimentação do vento, faz girar a hélice, que ela é sustentada basicamente por uma coluna muito alta aí. A diferença das turbinas eólicas para os moinhos de vento é que as turbinas eólicas, elas conseguem gerar transformar a energia eólica diretamente em energia elétrica. Ok? Nós temos aí, vamos trazer para vocês, dois conceitos, né, que são muito utilizados quando nós falamos de energia eólica, que são as palavras high wind, né, é uma palavra que é utilizada, que significa turbinas eólicas flutuantes de grande porte, são essa figura aqui que vocês estão vendo, essa figura grande que vocês estão vendo, né, são turbinas eólicas de grande porte, são chamadas de high wind, é uma expressão em inglês, né, que é utilizada para expressar essa ideia. São grandes turbinas, né, utilizadas aí, flutuantes, são geralmente utilizadas no mar, né, mas elas podem ser flutuantes e não serem utilizadas no mar. Aqui nós temos a ilustração, né, dessas grandes turbinas que vocês podem ver. Basicamente, o princípio de funcionamento é uma hélice, né, e ela tem uma base. Essa base é flutuante. Essa base, ela tem amarras, né, onde ela é fixada no fundo do mar. Vocês podem ver que são várias, né, são várias turbinas juntas. Outro conceito também que nós temos para trazer para vocês é a palavra offshore, que quer dizer em alto mar, né? Então, além de serem utilizadas grandes turbinas eólicas aí para geração de energia, nós temos também, né, usinas que são montadas em alto mar, que vocês, se forem pesquisar na internet, né, e eu espero que vocês pesquisem, busquem mais, vocês vão ver muito corriqueiramente essas duas expressões, né, high wind e offshore. Offshore simplesmente quer dizer que elas são montadas em alto mar. Professor Douglas, gostaria de contribuir com algum conhecimento? Só com relação aí a alguns países que têm investido nesse tipo de tecnologia, né? Nós sabemos que o Japão, né, investe muito, é um dos principais exploradores de usinas eólicas, né? E depois do acidente de Fukushima, eu acho que todo mundo acompanhou na televisão, aquela usina nuclear que pegou fogo, explodiu, né? Então o Japão, devido a esse acidente, ele está mudando a matriz energética dele, né, e investindo mais em usinas eólicas, né, e principalmente em usinas offshore, né, perto ali do mar. Estão construindo grandes usinas eólicas para substituir as usinas nucleares que serão fechadas, né? Então, nos próximos anos aí, o Japão vai investir muito em usinas eólicas, tá bom? Obrigada, professor. E é isso aí, como nós falamos na primeira aula, né, na nossa aula introdutória, vocês podem começar a ver já, né, a importância da alternância, né, de fontes de energia, né? Então, o professor Douglas nos mostrou aí o exemplo, por exemplo, do Japão, né, que dependia praticamente de um tipo de energia e agora começou a investir em outras fontes, né, de energia. É isso aí. Aqui nós colocamos uma figura, nesses slides nós colocamos uma figura só para ilustrar aqui o funcionamento básico de uma turbina. Vocês podem ver que a legenda está em inglês. Não tem problema, tá, pessoal? Essa legenda aqui, ela não é para vocês decorarem, não é para vocês saberem ponto a ponto o que está acontecendo. Nós colocamos essa figura só para ilustrar o funcionamento básico. Vocês não precisam decorar, né, cada ponto, cada funcionamento, como cada etapa. Nós colocamos para vocês terem uma ideia, né? Não é da nossa alçada como técnicos em meio ambiente, nem como engenheiros de meio ambiente, sabermos exatamente como é o funcionamento dentro dessa turbina. Mas nós trouxemos aqui como um conhecimento adicional para vocês, né? Porque nós achamos importante vocês saberem e terem pelo menos uma ideia, né, de como funciona isso. Então, nós vamos explicar rapidamente aqui. Nós temos aqui uma turbina vista por trás, né? Nós temos as hélices dessa turbina e a direção do vento que está aqui.
O vento bate nas hélices, faz as hélices girarem, essas hélices vão girando e também giram em torno de um eixo, né? Como nós podemos mostrar para vocês lá no moinho de vento, também o princípio é semelhante. Então elas giram em torno de um eixo, na ponta desse eixo nós temos uma roda dentada, essa roda dentada faz girar outra roda dentada, que vai para o gerador de energia. Então, nós temos aí duas etapas de transformação de energia. Primeiro, nós temos a energia da movimentação dos ventos, né, que conforme bate na hélice e vai girando, nós temos aí essa transformação do vento para a energia mecânica, que é a movimentação das pás. Essa é a primeira etapa de transformação. Depois nós temos essa movimentação, essa energia mecânica que está aqui girando em torno da roda dentada, ela é transformada, ela cai dentro do transformador e é transformada em energia elétrica. Nós temos duas etapas de transformação. Vocês não precisam decorar isso, não vai cair prova, não é uma questão de prova, é só a título de informação para acrescentar aí o conhecimento de vocês. Então, depois que essa energia ela é transformada pelo transformador, ela cai em um sistema elétrico e é levada aí até os armazenadores de energia, né? Até essas estruturas de armazenamento. Vocês podem ver que é interessante que todas as turbinas eólicas, geralmente essas que são convencionais, instaladas em solo, elas geralmente são altas, né? Elas ficam em torres altas. Por quê? Aí uma média de uns 80, 100 metros. Por quê? É interessante porque elas têm que ficar em lugares altos onde correm maiores velocidades de vento e a constância desses ventos, né, ela é presente, ou seja, em baixas atmosferas, né, nós podemos ter sim as velocidades de vento, grandes velocidades de vento, mas nós precisamos também de vento constante. Isso muitas vezes na atmosfera, aqui na nossa altura, ela não é possível, né, porque nós temos já hoje em dia várias construções, né, vegetações que podem atrapalhar aí na constância desses ventos. Ok? Então, ainda sobre o conceito de energia, né? A qualidade dos recursos eólicos, ela depende de 4 fatores. Então, eu tenho a exploração de energia eólica em uma determinada região e ela vai depender de alguns fatores. Nós elencamos aqui os 4 principais fatores, né, que são necessários para a utilização da energia eólica, que são a posição geográfica. Então, dependendo de onde essas turbinas estiverem instaladas, nós vamos poder gerar mais ou menos energia, né, dependendo de onde estiver localizada nessa região, onde ela está localizada no mapa, se tem ocorrência de vento, se não tem. Temos também o clima, é um fator importantíssimo. Se nós temos grandes ocorrências de vento, velocidade desses ventos, se temos ocorrência de chuvas, né, de tempestades, isso também tem que ser levado em consideração. O relevo do local. Nós precisamos de lugares onde tem um relevo bom, um relevo adequado, né, para a instalação de parques eólicos. Não podemos, por exemplo, instalar as turbinas eólicas em uma região de vale, né, onde nós sabemos que não ocorre ventos, ou uma região cercada por montanhas, onde essas montanhas vão interferir na velocidade do vento. Então, é muito importante levar em consideração o relevo. E também temos a cobertura do solo. Como eu falei para vocês, em locais onde nós temos grandes vegetações, onde nós temos florestas, onde nós temos agricultura, não são indicados, né, para a geração de energia eólica, exatamente porque a vegetação, ela forma uma espécie de barreira eólica, né? Ela consegue barrar parte do vento que está correndo aí na direção das usinas, que poderia ser captado pelas turbinas. Então, antes da instalação desses parques geradores, são realizados estudos, gente. Não se pode sair instalando aí, né, aproveitamentos elétricos sem prévios estudos. Então, esses estudos levam em consideração o levantamento dos locais ideais, né, considerando também o menor impacto ambiental. Nós temos que levar em consideração se nós temos aspectos técnicos e econômicos, né, que são suficientes, aspectos técnicos e econômicos que são favoráveis à instalação desses parques eólicos. Mas também não é só isso, nós temos que levar em consideração também os impactos que serão gerados por esse aproveitamento, os impactos que podem ser gerados direta ou indiretamente. Na verdade, professor? Correto, a gente pode até citar o caso do Nordeste, né? O Nordeste brasileiro, ele apresenta a principal região
tem um potencial muito grande de exploração desse tipo de energia, professora. Por quê? Lá no Nordeste nós temos grandes áreas abertas, né? Assim como a senhora falou, a vegetação lá é uma vegetação mais rasteira, né? Uma incidência muito pouco de chuva, né? O que atrapalharia a movimentação desses aerogeradores, né? Uma constância de vento e uma velocidade muito boa, né? Então, a região Nordeste, principalmente Natal, na Bahia, no Ceará, são áreas que têm um potencial muito grande de exploração da energia eólica, né? Então, as principais usinas eólicas em funcionamento no Brasil e que estão sendo instaladas, elas estão sendo instaladas nessa região, né? Devido a esses fatores que a senhora abordou muito bem. Isso aí, muito obrigada. Nós falamos então agora dos conceitos de energia, o que é energia eólica, né? Basicamente aí, os principais conceitos, né, de movimentação dos ventos e tudo, e agora nós vamos abordar as principais fontes. Então, a circulação atmosférica, gente, ela é globalmente responsável pela geração dos ventos, né? Então, se não houvesse circulação da atmosfera, não existe vento, porque o conceito de vento é exatamente isso, movimentação das massas de ar, né? Nós temos uma massa de ar que está se deslocando ou está se movimentando em outra direção, então isso é chamado de vento. Esses ventos, né, se originam aí basicamente do aquecimento desigual da superfície da Terra, que Terra com T maiúsculo, né, que nós estamos falando do planeta Terra. Então, os ventos se originam, né, basicamente do aquecimento desigual. Por quê? Nós sabemos que a Terra é redonda, né, e nós temos a incidência, enquanto um lado da Terra está se aquecendo, né, está recebendo luz do Sol, o outro lado da Terra está no escuro, está um pouco mais frio. Então, existe esse diferencial de temperatura. Enquanto um lado está aquecido, o outro lado está resfriado, né? Esse diferencial de temperatura provoca também diferencial de pressões, né? Nós sabemos que a temperatura, né, ela consegue fazer esse diferencial, ela consegue provocar diferentes pressões em um mesmo meio. Então, o vento ele fica com pressões diferentes e devido a essas pressões diferenciadas, eles tendem, as massas de ar que estão nas regiões de maiores pressões, tendem a fugir para as regiões de menor pressão, porque eles querem espaço, né? Digamos assim, é como se as moléculas de ar quisessem mais espaço. Entenderam? Então, em escala global, nós temos que a energia eólica disponível como resultado da associação da radiação solar incidente no planeta, né, como nós mostramos aqui, e também o movimento de rotação da Terra. Novamente, Terra com T maiúsculo aqui, que é o nosso planeta. Então, além dessa diferenciação, né, de temperaturas, além desse movimento de massas de ar, por conta da diferença de pressão e temperatura, nós temos também a movimentação das massas de ar simplesmente pelo fato de que a Terra gira. Então, a Terra gira, né, a atmosfera que está em volta da Terra também tende a acompanhar esse movimento. Então, nós temos aí, a ocorrência dos ventos, ela é em função da circulação das massas de ar e do movimento de rotação da Terra, né, que é o fenômeno natural de circulação global. Então, por isso, a energia eólica ela é considerada uma energia renovável. Gente, o fato de nós explorarmos a energia do vento, né, o fato de nós captarmos a energia do vento para transformarmos em outras formas de energia, isso não quer dizer que nós consumimos o vento. É muito importante vocês entenderem esse conceito. Como nós explicamos na primeira aula, as energias renováveis são aquelas que se renovam, né, em taxas iguais ao consumo ou taxas maiores do que o consumo. Então, a energia eólica, né, os ventos, as massas de ar, eles estão circulando o tempo todo na Terra. O tempo todo a atmosfera está em movimento. Então, o tempo todo tem vento sendo gerado. Portanto, essa taxa de reposição dos ventos, essa taxa de circulação atmosférica, ela é sempre muito maior do que nós consumimos. Por isso, a energia eólica é considerada uma fonte renovável de energia. Aí nós vamos falar sobre a conversão.
né, a energia cinética do vento é transformada em energia mecânica, que é a primeira fase de transformação que eu mostrei para vocês lá no funcionamento da turbina eólica, né? Então, nós temos a energia cinética sendo transformada em energia mecânica. Esse processo, ele não é um processo novo, não é um processo que foi descoberto há pouco mais de 100 anos ou pouco mais de 10 anos. Ele é um processo já conhecido há muito tempo. Nós temos documentações aí, né, registros desde o século X, né, que já se faz esse tipo de aproveitamento da energia eólica. Então, essa primeira fase de transformação da energia cinética em energia mecânica já é um processo bem antigo. Mas é interessante nós dizermos que foi após a Revolução Industrial e depois da crise do petróleo, nos anos 1970, né, foi quando houve grandes avanços e a consolidação do aproveitamento dessa energia. Então, a energia eólica, a geração de energia eólica começou a crescer mesmo no mundo, a ser difundida, a ser mais explorada no mundo depois da Revolução Industrial, né? Nós tivemos a Revolução Industrial, que foi quando o mundo começou a produzir as coisas em grande escala, a indústria começou a crescer bastante, e aí, por conta disso, nós tínhamos muita produção e pouca fonte de energia para suprir toda essa demanda. O que aconteceu? Tinha o petróleo, o barril do petróleo ficou mais caro, né? O petróleo aí era a principal fonte de geração de energia, então o barril do petróleo ficou caro, a produção começou a querer declinar, e aí as indústrias, né, os grandes industriários tiveram que buscar por fontes alternativas de energia. Foi quando ocorreu aí, né, essa intensificação do aproveitamento da energia eólica. Ou seja, não tinha petróleo e agora nós vamos tirar a energia de onde, né? Então foi aí que as indústrias começaram a procurar outra fonte e a energia eólica começou a crescer. Então são grandes turbinas, essas grandes turbinas também são chamadas de aerogeradores, ou grandes turbinas ou turbinas eólicas, são tudo a mesma coisa, né? Elas são responsáveis por captar a energia cinética dos ventos, como eu já falei, a movimentação natural dos ventos, né? Através de um gerador. O movimento dessas turbinas é transformado em energia elétrica. Mais uma vez, é interessante mostrar a importância dos geradores, né, dos transformadores na geração de energia. Independente das fontes, vocês vão ver ao longo das nossas aulas que toda fonte de energia ela é captada, mas para ser transformada em energia elétrica, nós precisamos aí desse aparato, né, dessa peça que se chama gerador ou transformador de energia, que serve exatamente para transformar as formas de energia que nós temos naturalmente em energia elétrica. A quantidade de energia, de eletricidade que pode ser gerada pelo sistema, então, depende de 4 fatores. Olha só, eu não quero que vocês confundam aqui esses 4 fatores, né, de quantidade de energia elétrica com os outros 4 fatores que nós falamos pouco tempo atrás, né, há poucos minutos atrás, que são fatores importantes para a instalação dessas usinas, né, das usinas eólicas, né, das turbinas eólicas. Então, nós temos os fatores que são importantes para a instalação dos parques eólicos e nós temos os fatores que são importantes para a quantidade de eletricidade gerada. Aqui nós estamos falando de quantidade de eletricidade gerada. São fatores diferentes. Então, são 4 fatores, né? Quantidade de vento, é lógico que a quantidade de vento é diretamente proporcional à energia gerada. Quanto mais vento eu tiver, mais energia eu consigo gerar. Quanto menos vento eu tiver, menos energia eu vou gerar. Isso é uma relação bem lógica. Outro fator também é o diâmetro da hélice, né, dos aerogeradores ou das turbinas. O diâmetro da hélice. Então, nós sabemos que quando a hélice gira, ela faz como se fosse um círculo. Então, o diâmetro desse círculo que gira, ou simplesmente o tamanho da pá, né, é também diretamente proporcional à geração de energia. Não é à toa que nós vimos aí, nós podemos mostrar para vocês, as imagens de grandes geradores, né, que são chamados high wind. São aqueles grandes geradores que são montados em alto mar. Então, o diâmetro da hélice também é um fator importante. Outro fator que deve ser levado em consideração é a potência do gerador. Então, como eu falei para vocês, o gerador é o que pega essa energia, né, que nós temos e transforma em energia elétrica.
A potência desse gerador é um fator determinante na geração da energia. Se nós tivermos, por exemplo, dois sistemas idênticos, nós temos dois sistemas de turbinas idênticos, mas eu tenho geradores com potências diferentes ou com características diferentes. Eu vou ter geração de energia diferente. Embora tudo seja igual, só mudar o gerador, a minha geração de energia elétrica vai ser diferente. Um sistema vai gerar mais energia, outro sistema vai gerar menos energia. Ok? E por último, nós temos aí o rendimento de todo o sistema, que é a união, né, de todos os fatores juntos, como é que eles vão trabalhar. Como todos esses fatores trabalham juntos? Isso se refere ao rendimento de todo o sistema. É basicamente assim, quanto de vento eu consigo transformar em energia elétrica? É isso, tá? Eu tenho 50% do vento, consigo transformar em energia elétrica, 60%, 70%, quanto de vento eu consigo transformar, né? Então isso é chamado de rendimento do sistema. Aí o professor Douglas poderia nos falar aí um pouco sobre o aproveitamento, né, da energia eólica. Então, pessoal, fazendo um apanhado, né, geral do aproveitamento da energia eólica no Brasil e no mundo, né, a gente observa que é uma energia ainda pouco explorada, né? É uma energia muito promissora, mas ainda muito utilizada, pouco utilizada nos países, né? Então, aí nós temos que em 1990 era produzido energia elétrica através das usinas eólicas apenas 2.000 megawatts, né, de potência. Em 2002 aumentou bastante, né, mas para 32.000 megawatts. Só que ainda é muito baixo, né? Então ela é subaproveitada essa energia ainda, né? E a Associação Europeia de Energia Eólica, ela acredita, né, que até 2020, 10% da eletricidade, da energia elétrica produzida no mundo vão ser de fontes eólicas, né? Então, vai ter um crescimento, está tendo um crescimento desse tipo de energia eólica, né? No Brasil, como eu havia falado, já está instalando várias usinas eólicas no Brasil, né? Principalmente na região Nordeste, vale frisar isso aqui. E nós temos aí também um gráfico que apresenta, né, essa utilização da energia em vários países. Então, na Espanha, pessoal, em 2002, a Espanha correspondia a 15% de toda a geração de energia elétrica através das usinas eólicas, né? A Dinamarca, 9%, os Estados Unidos, 19%, e a Alemanha, a principal utilizadora desse recurso, 35%. E o restante do mundo, apenas 22%. Né? Então, o que a gente observa é que países ricos, com tecnologia avançada, é que utilizam esse tipo de fonte de energia, né? Foi em 2002 esse levantamento, já passou aí 12 anos, mas não mudou muita coisa, né? Nós temos Japão, que tem investido muito nessa tecnologia, mas continuam ainda países desenvolvidos, países que têm uma tecnologia muito avançada, né? É porque essa forma de energia é muito cara ainda, né? Então são países mais industrializados, né, que utilizam essa fonte de energia. E as vantagens e desvantagens, né? É interessante falar para vocês que todo sistema possui vantagens e desvantagens, né? Nenhum sistema é totalmente eficiente, né? Perfeito, né? Então, assim, a energia eólica também ela tem as vantagens e desvantagens, né? Então, como vantagens, a gente pode destacar aí a contribuição para a redução da emissão de poluentes atmosféricos, né? Então, a energia eólica é uma energia limpa, pessoal, né? É diferente das usinas térmicas que queimam carvão, queimam combustíveis fósseis, que produzem poluentes. A energia eólica, a vantagem dela é que ela não produz poluentes, né? Ela não gera poluentes, né? Diminuição na construção de grandes reservatórios, né?
diferente de usinas hidrelétricas, que você precisa fazer uma reserva de água, na energia eólica você não precisa reservar vento, né? O vento ali é constante e é o que faz girar ali sua pá, que vai girar os aerogeradores, né? Então você não precisa reservar isso, ele está ali constante no ambiente, né? E redução do risco de racionamento, né? Não tem, por exemplo, a sazonalidade da energia hidroelétrica. Então a gente observa que no Brasil, no período da seca, né, que a gente liga ali o jornal, a gente observa que a produção de energia hidroelétrica ela diminui muito, por causa que diminui as chuvas, né? Então essa produção diminui também e o governo tem que recorrer a outras fontes, né, mais poluentes, as termoelétricas, né, principalmente a gás natural, ao carvão mineral, né? Então ela tem essa vantagem porque ela não tem essa sazonalidade, né? Período ela não vai diminuir muito a produção, né? Se um período no verão ou no inverno, diferente das usinas hidroelétricas. E as desvantagens? Ruído de baixa frequência, né? Então, quando essas pás estão rodando, elas emitem um ruído de baixa frequência, né? O impacto visual das grandes turbinas. Então, parques eólicos, você não vai encontrar ali 2, 3, 4 aerogeradores, né? Então são muitos aerogeradores. Isso acaba prejudicando a paisagem, né? Fica ali aquele impacto visual negativo, né? Interferência eletromagnética em transmissões de dados e dos meios de comunicação, né? Então, essa comunicação do celular é feita através de ondas, né? Então, essa baixa frequência na rotação das pás, elas interferem, né, nessas ondas eletromagnéticas, então é ruim a comunicação perto desses locais. E, por último, uma desvantagem é a possível interferência na rota de aves migratórias, né? Então, nós temos esses aerogeradores são responsáveis por interferirem na rota de aves, né? Tem uma mortalidade muito alta de aves que batem nas pás dos aerogeradores e acabam morrendo, né? Então, esses aí são as principais vantagens e desvantagens da energia eólica, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído aí com vocês. Podemos continuar, professora. Muito bem. Então agora, gente, nós vamos passar para a segunda etapa da nossa aula e vamos abordar a energia solar. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida com relação à geração de energia eólica, mandem no chat as dúvidas de vocês, nós estaremos disponíveis, né, para responder. Então, energia solar é todo e qualquer tipo de energia térmica ou luminosa que é oriunda de captação do Sol. É um conceito muito básico, né? Um conceito bem lógico, bem óbvio, né? Energia solar é toda energia que é proveniente de captação pelo Sol. Ela é transformada de alguma forma em energia que possa ser utilizada pelo homem, ou seja, é a captação da energia do Sol que é transformada em energia útil, né? Esse conceito de energia útil é importante vocês já terem, né, ele bem conceituado na mente de vocês. Então, nós pegamos a energia que está disponível no Sol e transformamos em energia útil. Nós sabemos que o Sol é uma grande fonte de energia, né? É uma grande fonte de energia que está aí disponível para nós, no planeta Terra. Sem a energia solar, né, toda e qualquer espécie de vida simplesmente não existiria. Por quê? Nós sabemos que só existe vida na Terra devido às condições que são favoráveis, né, para a existência dessa vida. E uma das principais condições são a temperatura, né? Nós sabemos que a Terra ela é aquecida somente pela existência do Sol. Se não fosse o Sol, nós não teríamos uma temperatura adequada para a sobrevivência, né, das formas de vida. E também nós temos o quê? O Sol como fonte de vitaminas, né? Nós temos o Sol como fonte de energia para o crescimento das plantas, né, de toda a vegetação aí que depende do Sol. Então, sem o Sol, nenhuma forma de vida existiria na Terra. A radiação do Sol, né, em dias de céu limpo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um dia que nós temos altas radiações, né, um dia limpo, um dia ensolarado, né, onde o Sol está aberto, nós temos, por exemplo, né,
que o Sol, que a radiação pode alcançar a superfície terrestre com uma carga de aproximadamente 1.000 watts por metro quadrado. O que são 1.000 watts por metro quadrado? É, por exemplo, como se você pegasse um metro quadrado, né, um quadrado de 1 por 1, lado por lado, e tivesse 10 lâmpadas de 100 watts, um pouco, mais ou menos essa lâmpada comum que a gente utiliza em casa, um pouquinho mais forte, né? Então, nós tivermos 10 lâmpadas de 100 watts em uma área de 1 metro quadrado, só para vocês terem noção, né, do tanto de energia, do tanto de luminosidade que chega na superfície da Terra em um dia ensolarado. É bastante energia, gente. E aí nós vamos falar dos aproveitamentos, né, os principais aproveitamentos na utilização da energia eólica. A utilização da energia, então, é dividida em tipos de aproveitamentos, né? Nós temos o primeiro aproveitamento aqui, que é o aproveitamento fototérmico, né? Que é o aquecimento utilizado para o aquecimento de líquidos ou gases. Então, o aproveitamento fototérmico, ele utiliza a parte térmica da energia do Sol, né? A palavra já diz, fototérmico. Ele utiliza, então, a temperatura da energia do Sol, porque a energia do Sol, como nós falamos, ela tem duas diferentes formas de energia. Nós temos a energia térmica e a energia luminosa. Então, esse aproveitamento fototérmico, ele aproveita a temperatura disponível para, por exemplo, o aquecimento de líquidos ou de gases, né? É muito fácil. Faz uma experiência, pega um pote d'água, né? Deixa em um recipiente que esquenta e coloca embaixo do sol. Passado algum tempo, você vai ver que aquela água está aquecida. Então, é exatamente esse processo. É o aproveitamento fototérmico. O outro processo que nós temos é o aproveitamento fotovoltaico, ou conhecido aí, né, como aproveitamento luminoso. É o aproveitamento que explora, né, a parte luminosa da energia solar. Ele é composto de painéis de células de silício, né? Na verdade, sim, podem ser utilizados outros materiais, mas o silício é o mais comum, é o mais comumente utilizado na exploração desse tipo de energia. Ele é um processo mais caro, né? Uma tecnologia um pouco mais cara, mas também é muito utilizada no aproveitamento da energia solar. Temos também ainda uma divisão aqui de aproveitamento de energia que se divide em ativo, é quando a energia é transformada, né, quando os raios solares são transformados em outras formas, como, por exemplo, energia térmica ou elétrica, e temos o aproveitamento passivo, que é para o aquecimento de edifícios ou prédios, através de concepções de estratégias construtivas, como eu falei para vocês. Em alguns prédios, principalmente nas regiões mais frias, né, no Brasil, aqui a gente pode ver na região sul e um pouco na região sudeste, né, que nós temos aí esses aproveitamentos, né, aquecimento de água através do calor do sol. Então, esses são os aproveitamentos passivos. Nós vamos dividir agora a conversão da energia. Temos a energia solar, ela é convertida em uma outra forma de energia para poder ficar disponível para nós. Então, essa primeira parte nós vamos falar da energia solar térmica. É a energia solar transformada em energia térmica, ou seja, em calor. Né? Ela ocorre através da absorção de radiação numa superfície escura ou seletiva. Por que superfície escura, gente? Porque nós sabemos, né, aprendemos lá no ensino médio, que quanto mais escura uma superfície, mais luz ela absorve. Quanto mais clara, mais luz ela reflete. Então, é necessário superfícies escuras para absorver essa energia e depois ela é transferida sob a forma de calor para o elemento que irá receber energia útil. Então, existe essa transformação da energia, né? E depois ela é transferida para o sistema. É bastante utilizada em residências, estabelecimentos comerciais, para aquecimento de água, né? Nos hotéis, restaurantes, hospitais, né? Residências mesmo, prédios. Então, é muito utilizado essa forma, essa conversão de energia aí para aquecimento de água. A quantidade de radiação solar absorvida na superfície absortora, que é essa placa aqui, né? Escura que nós falamos, é determinante para a energia útil obtida. É claro, quanto mais energia for absorvida pela placa, mais energia útil eu vou ter. Quanto menos energia for absorvida pela placa, menos energia útil vai estar disponível no meu sistema.
Isso varia de acordo, então, com as características da superfície e a quantidade de radiação que recebe. Aí, então, nós podemos ver que a energia solar, ela é uma energia que tem aí uma variação, né, no seu fornecimento. O Sol não está o tempo todo incidindo na superfície da Terra com a mesma intensidade. Se o tempo está aberto, nós temos alta incidência de Sol. Se o tempo fecha, nós temos menores incidências de Sol. Sem contar que à noite nós não podemos ter geração, né? Porque a incidência de Sol é zero. Então, a energia solar, ela é gerada durante o dia, né? Nós podemos captar e transformá-la durante o dia, mas também nós podemos utilizá-la à noite, sim, através do armazenamento em baterias. Tudo bem? Essas características, então, são fundamentais para uma boa eficiência do sistema. Se você quer ter um sistema de captação de energia solar eficiente, você precisa conhecer o seu sistema e os fatores, né, que influenciam aí na geração dessa energia. O aproveitamento fototérmico, ele é mais comum e mais barato do que o fotoelétrico, né? Então, ele geralmente é utilizado em casas, mas também nós podemos utilizar as usinas solares térmicas, né? Que está aqui um exemplo nessa figurinha aqui, é uma usina solar térmica, que eles captam o calor e concentram para o aquecimento do fluido. Esse fluido, ele pode ser água ou pode ser um gás. Né? Um líquido ou um gás, na verdade. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos várias placas, né? Várias placas absorsoras de energia. Essas placas, elas captam a energia do Sol, a luminosidade do Sol, captam e refletem para um único ponto. Então, nós temos vários pontos recebendo energia e enviando todas para um único ponto. Eu vou apagar aqui, só para vocês verem que aqui no topo da torre, tá vendo? É onde está chegando, é onde está se concentrando toda a energia. No topo dessa torre é onde está concentrando a energia. Então, todas as placas recebem a energia e emitem de volta para o topo da torre. Isso daqui são chamados de concentradores de energia, ou seja, são várias placas captando e concentrando em apenas um ponto. O princípio é semelhante ao utilizado para aquecer água em residências, né, com a diferença que é uma produção em grande escala. Essa é a única diferença, mas o funcionamento é o mesmo. Onde o calor é levado por meio de um fluido, né, até uma central geradora, e dessa central geradora aqui, ele é empregado para produzir vapor d'água. O vapor d'água consegue acionar uma turbina e essa turbina é acoplada ao gerador. Novamente, nós estamos falando aí dos geradores de energia. Vocês podem ver, gente, que a captação, né, dos diferentes fontes de energia, elas são diferentes, mas até um certo ponto, porque depois de um certo ponto, ela chega no mesmo processo, que ela tem que ser transformada, né, por um gerador ou um transformador para poder ser consumida por nós. Então, embora as pesquisas sobre a utilização da energia solar não sejam recentes, né, o seu aproveitamento ainda é pequeno. O professor Douglas gostaria de fazer aí algum comentário? Então, ela é pouco aproveitada, né, igual a energia eólica, né? Então, ainda a energia solar era muito pouco utilizada, tanto no Brasil como no resto do mundo, porque é uma energia cara, né? Então, você precisa de tecnologia para investir nesse tipo de energia, né? Então, os principais países que têm investido nessa tecnologia é a Alemanha, o Japão, a Espanha, né? São países muito desenvolvidos, né? Então, a gente volta ali igual o exemplo que eu dei da energia eólica, né? Então, são países que são países ricos, né? Que têm uma tecnologia avançada. Obrigada, professor. Então, nós temos aí, gente, essa tecnologia, né, ela nos permite aí a elevação de até 150 graus de um sistema, né, que ele permite a utilização de coletores planos sem aqueles concentradores, sem aquelas placas que captam e enviam para o mesmo local. Uma única placa pode nos fornecer essa energia térmica, se você quiser elevar o seu sistema em até 150 graus Celsius. Tudo bem? E aí ele capta todos os tipos de radiação. A radiação direta, que é aquela que vem diretamente do Sol, a radiação difusa e a refletida também. Por exemplo, a radiação que bateu na superfície da Terra e refletiu, essas placas também conseguem captar. Já
se você quiser elevar a sua temperatura do sistema em mais de 150 graus Celsius, né, elevação maior que 150 graus Celsius, aí já é necessário o uso de concentradores, que foi aquela imagem que nós mostramos para vocês, onde várias placas captam e enviam para um único ponto. Só que nesse uso de concentradores, aí nós já temos, por exemplo, que somente a radiação direta é aproveitada, ou seja, só aquela que vem diretamente do Sol pode ser captada e enviada para esse único ponto, né? E aí, para essa captação, nós podemos utilizar, por exemplo, lentes, refletores cilíndricos e espelhos, né? Que são chamados de dispositivos focais. Eles têm um foco que recebe e envia para o concentrador, né? E é legal isso, gente, porque essa concentração dos raios solares, né, ela permite aí a obtenção de temperaturas de até 3.000 graus Celsius. Então, realmente, quanto mais concentradores eu tiver, maior é a temperatura que eu vou conseguir concentrar no meu sistema. Nós temos também outras tecnologias, né, na utilização dessa energia, da energia térmica do Sol, que são, por exemplo, os destiladores solares por efeito térmico, né, que a energia térmica do Sol é empregada para obter água potável, por exemplo, a partir de um alto teor de salinidade, né, aquela água do mar. Nós podemos, hoje em dia, captá-la, né, e transformar em água potável através de destiladores, que são um princípio muito simples, né, que é simplesmente a evaporação da água através do calor que é fornecido pelo Sol. O Sol bate na água salgada, cheia de impurezas, faz evaporar essa água e nós só precisamos de um dispositivo que seja capaz de captar essa água que evaporou. E as impurezas ficam retidas, né, no fundo aí do recipiente, do grande recipiente. Pela sua simplicidade, né, esses sistemas podem ser construídos artesanalmente. Qualquer pessoa pode fazer um sistema de destilação em casa. Temos também os secadores solares, né, que são utilizados para desidratação de grãos e frutas, né, na indústria alimentícia, né, onde temos exposição direta ou indireta ao sol. Você tem alimentos úmidos ou alimentos que devem ser secados e você coloca no sol e eles secam simplesmente pela alta temperatura. A circulação de ar no interior do secador pode ser forçada ou natural e para controle da umidade nós precisamos de circulação forçada. E agora nós vamos falar da conversão, né, da energia solar para energia elétrica. Essa conversão ela se baseia na propriedade eletroquímica que alguns materiais possuem em transformar a luz em eletricidade. É o que nós chamamos de efeito fotoelétrico. Então são células individuais, né, são combinadas para criar módulos solares. Aquelas células, aqueles painéis que nós falamos, né, são semelhantes aos captadores de energia térmica, mas elas juntas formam um módulo solar. Então, essas células solares são de material semicondutor, né? Geralmente é o silício que é utilizado, não necessariamente, mas o silício, né, pelo custo-benefício dele aí, ele é o melhor para ser utilizado, por isso ele é o mais empregado. Então, o efeito fotovoltaico, né, essa geração aí de energia através da luz do sol, ocorre nas junções de materiais que são semicondutores, como por exemplo o silício, quando expostos à luz. Então, esses materiais são expostos à luz, eles conseguem reagir entre si e entre essas camadas é onde fica armazenada a energia que vai ser transformada aí no nosso sistema. Eles são divididos em dois grandes grupos, né? Os aproveitamentos fotoelétricos. E o professor Douglas vai falar um pouquinho mais pra gente. Então, os dois grupos, o off-grid e o grid-tie, né? O off-grid são sistemas isolados, né, utilizados em locais remotos, ou onde o custo de acesso à rede é maior que o custo do próprio sistema, né? Então utilizam baterias. Um exemplo disso é uma aldeia indígena, né? Então você não vai levar energia elétrica lá através de cabos, então você vai utilizar energia solar, né, por um local de difícil acesso. Um outro exemplo aqui é os sistemas conectados à rede, grid-tie, né? Eles servem como qualquer outra forma de geração de energia utilizada a partir da rede elétrica, né? Então, funcionam como substitutos dessas outras fontes. Neste caso, não há necessidade de armazenamento. Então, a energia gerada, ela é disponibilizada na rede, né? Como se fosse uma usina hidrelétrica normal, outra fonte de energia. Ok, professor? Ok, obrigada, professor.
Então, as tecnologias, né? Esse tipo de energia pode ser aplicado no carregamento de baterias, mas ele requer maior manutenção e aumento dos custos. Nós sabemos hoje, gente, que o armazenamento de energia solar em baterias ainda é muito pouco eficiente, né? Com o que nós, na teoria, poderíamos armazenar. Ainda não conseguimos chegar com essa tecnologia ao ponto que nós queremos. Sua aplicação em áreas urbanas vem do sistema fotovoltaico interligado, como o professor Douglas falou para nós, né? Ele explicou para nós aí que o sistema interligado é esse onde você capta, né? Pode fornecer ou pode consumir da rede. Dispensa o armazenamento local, ou seja, você pode gerar na sua própria residência, na sua própria unidade de consumo, né? E não necessita atender toda a demanda, pois em situação de déficit, a oferta é complementada pela rede, pelo sistema interligado. Então, o governo alemão, por exemplo, está programando aí chegar a 1000 telhados, né? Pois quer que cada um funcione como uma usina elétrica, né? A Alemanha, mais uma vez, saindo na frente aí dessas tecnologias. No Brasil, a porcentagem de domicílios supridos, né, com eletricidade vem aumentando gradativamente a cada dia, com esse tipo de eletricidade, né? Esse alto crescimento, né, nós temos um alto crescimento de demanda energética em um curto prazo, né? E, por exemplo, no Brasil, né, uma das primeiras formas de utilização, de aplicação dessa tecnologia foi utilizada na Universidade Federal de Santa Catarina, né, na UFSC ou na UFSC. A primeira instalação solar fotovoltaica foi instalada lá e integrada à edificação e depois interligada à rede pública, como nós falamos. Em alguns momentos ela consumia e fornecia para a rede pública, em outros momentos, né, ela conseguia consumir da rede. As vantagens e desvantagens são que a energia solar é renovável, ela não libera poluentes nem resíduos, como o professor Douglas falou, ela é uma energia limpa, né? Precisa de pouca manutenção, a menos que você queira armazenar em baterias. Está evoluindo a cada dia que passa nós temos melhores aproveitamentos de energia através da fonte que é o sol. Em locais remotos, né, ela pode ser gerada, né, na unidade consumidora, não precisando de linhas de transmissão, não emite ruídos, né, ao contrário da energia eólica, e não necessita de ativação pelo usuário. Para usar a energia solar, você não precisa ir lá ligar a placa ou desligar a placa. Ela funciona normalmente, automaticamente. E as desvantagens desse sistema é que possui alto custo, como o professor Douglas falou para a gente, né? A fabricação de painéis solares é cara ainda, está limitada a altas incidências, então no dia que o sol estiver nublado, o céu estiver nublado, nós não temos geração de energia. E a captação, né, apenas durante o dia. O uso necessário ainda de baterias, que ainda são pouco eficientes. E nós temos variação na geração diária, né? Nós temos variação diária durante o dia e durante a noite. E nas estações do ano também, que é a variação sazonal. Durante algumas estações do ano, por exemplo, no inverno, essa fonte de energia fica um pouco menos disponível do que no verão, por exemplo. E aí nós temos, por último, gente, uma imagem aqui, só para vocês terem uma ideia de sistemas híbridos, que são sistemas mistos. Híbridos quer dizer mistos. Esses sistemas mistos, porque como tanto a energia eólica como a energia solar, eles precisam de grandes espaços, nós temos aí essa ideia de poder conjugar as duas, de utilizar as duas utilizando o mesmo local, onde uma funciona complementando a outra. Legal, né? Só para vocês pensarem um pouquinho a respeito disso. E aí nós vamos entrar agora na nossa atividade de sala. Espero que vocês tenham entendido. Se ainda tiverem dúvidas, mandem para nós. E vamos dar um tempinho aí para vocês exercitarem os conhecimentos. Não é verdade, professor? Ok, então vamos para a atividade de sala, pessoal. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para a correção dos nossos exercícios, né? Na disciplina de energias renováveis, hoje o módulo de energia solar e eólica. Então, nós vamos voltar aqui, né, com a atividade de sala, corrigindo, na verdade, os exercícios que ficaram para vocês. Então, nós vamos aqui
seguir questão por questão, vamos tentar discutir aqui, né, apresentar as respostas corretas e conferir aí com os resultados dos alunos. Professor, teve alguma participação? Nós tivemos respostas aí? Sim, professora. O Polo de Ariquemes, né, os alunos de Ariquemes enviaram as respostas para a gente, né, dos exercícios. E eu já vou até adiantar aí, parabéns aos alunos, acertaram todas as questões. Eu acho que ou as questões estavam muito fáceis, né, ou a gente explicou muito bem a aula de hoje, né? Então, parabéns aí aos alunos de Ariquemes, continuem enviando sempre as respostas para a gente. Os outros polos participem, né? Então enviem as mensagens e vamos dar início aí à nossa atividade, né? Correção da nossa atividade. Então, a questão 1. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendada para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Letra A, óleo diesel. Letra B, gasolina. Letra C, carvão mineral. Letra D, vento. Olha aí, né? Nós temos então as opções aí para produção de energia, né? Recomendada para diminuição dos gases. Então, as opções são óleo diesel? Não, né? Óleo diesel não. Óleo diesel é uma fonte, né, que quando queimada, quando utilizada para geração de energia, nós temos a emissão de poluentes. Então, óleo diesel não. Gasolina também não. Carvão mineral também não, porque todos esses são fontes, todas essas alternativas são fontes poluentes. Então, nós temos a última que nos resta, é a opção D, né, vento. Então, o vento é uma fonte de energia limpa, ou seja, ela contribui para a diminuição, né, de geração de gases causadores da poluição, né, do aquecimento global. Ok? Vamos passar para a questão 2. Então, a questão 2, né, um empresário deseja instalar uma indústria no Brasil em uma localidade produtora de energia renovável e limpa. Avaliadas as condições geográficas das regiões brasileiras, o empresário escolheu estabelecer sua empresa no Nordeste, porque esta região é aqui. Letra A, possui maior quantidade de usinas hidrelétricas instaladas. Letra B, possui maior capacidade instalada de energia eólica. Letra C, se destaca como principal produtora de energia a partir da biomassa. E letra D, se destaca pelo maior número de usinas termoelétricas em funcionamento. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B, né? Professor, os alunos de Ariquemes acertaram, né? Como o professor falou, acertaram todas as questões, então vocês marcaram a letra B, está correto. Letra B, como o professor Douglas explicou para a gente durante a aula, né? A região nordeste do Brasil é a região que sai à frente aí, né, na produção de energia eólica. Então, se o empresário quis, né, investir nessa região, ele investiu exatamente por esse motivo. Ela possui a maior capacidade instalada de energia eólica. Não é isso, professor? Correto. E enfatizando o que a gente abordou também, professora, não só a energia eólica, mas a região Nordeste também, a energia solar, ela tem um grande potencial no Nordeste do Brasil, né? Então, assim como a eólica, o Nordeste, ele tem essa característica, né? Então, as principais usinas que estão sendo instaladas, eu já falei aqui, mas só para a critério de enfatizar, de aumentar esse conceito para vocês, o grande potencial no Brasil de energia eólica e solar é na região do Nordeste, tá bom? Isso aí. Questão 3. Questão 3. A energia solar, apesar de amplamente vantajosa no sentido ambiental e em nível de produtividade, não é amplamente utilizada no Brasil, né, nem na maior parte do mundo, em função de suas desvantagens, entre as quais podemos assinalar: letra A, o baixo índice de radiação solar em países tropicais, a exemplo do território brasileiro. Letra B, a baixa capacidade de aquecimento do Sol, mesmo nos períodos de maior insolação. Letra C, a elevada instabilidade dos geradores solares no atual nível de tecnologia. Letra D, os painéis solares são caros e seu rendimento baixo. Letra E, as usinas de energia solar necessitam de grandes áreas, destruindo florestas e áreas agricultáveis.
Então, nós temos aí, né, 5 alternativas de resposta para a nossa pergunta, né? E a alternativa correta, professor? Qual é a alternativa que os alunos de Ariquemes responderam? Letra D. Letra D, né? Os painéis solares são caros e o seu rendimento é baixo, ou seja, são as principais desvantagens, né, da energia solar. Por que não seria, vamos olhar as outras alternativas aqui rapidamente, né? Por que não seria a letra A? Porque o baixo índice de radiação solar em países tropicais? Não! O Brasil é um país tropical, os países tropicais possuem altos índices, né, de radiação solar. Altos índices de radiação solar. Então, a letra A não é a que representa aí as desvantagens da energia solar. A letra B também, baixa capacidade de aquecimento do Sol? Não, o Sol é uma fonte de energia que tem muita temperatura, né? Então, o aquecimento é alto também. Letra C, a elevada instabilidade dos geradores solares? Não, os geradores solares eles não são instáveis. O que é instável é a fonte, né? É a própria incidência dos raios solares que não é estável, que não ocorre o tempo todo com a mesma intensidade. Então, a letra C também não está correta. A letra D, né, como nós já falamos, é a alternativa correta que representa as principais desvantagens, porque os painéis solares ainda são caros e o seu rendimento ainda é baixo, de acordo com a energia que nós temos disponível, é pouca energia ainda que nós conseguimos transformar aí em energia elétrica, né? A letra D é bastante óbvia também, né? Está falando que as usinas de energia solar necessitam de grandes áreas. Não necessitam, né? Nós podemos ter geração de energia na nossa própria residência, né? Nos tetos das casas, nos telhados, né? Inclusive dos prédios também. Então, a letra D não está correta. A alternativa correta é a letra E não está correta, a alternativa correta é a D. Questão 4, né? Ampliação do uso de fontes de energia renovável e não poluentes apresenta uma das principais esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta, né? Então, nós temos aí 2 figuras, né, da produção em 2004. Você quer explicar melhor essas 2 figuras para os alunos, professora? Então, nós temos aqui, né, essas 2 figuras, elas representam, né, a produção de energias renováveis, né, no mundo inteiro. Tanto a energia renovável solar, fotovoltaica, quanto a energia eólica. Vejam aqui nessas figuras, gente, que esses círculos, né, essas bolinhas que estão representando a energia aqui, né, essas várias bolinhas que estão representando, quanto maior for o círculo, maior é a geração. E quanto menor for o círculo, menor é a geração. O tamanho dos círculos é proporcional à geração de energia, ok? Então, é assim que nós devemos interpretar essas figuras. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, na energia solar fotovoltaica, nós temos que a Alemanha está saindo à frente, o Japão está saindo à frente, né, e alguns outros países com baixa produção, né, mas ainda pouca produção, mas tem investido. Nós podemos ver também com relação à concentração desses pontos, né, os locais onde temos mais pontos por exemplo, a Europa, o Japão, né, um pouco ali na Austrália, Estados Unidos e Canadá também saem à frente, né? E da energia eólica, que nós já temos maior utilização, né? Nós temos aqui Estados Unidos, né, com uma grande produção de energia eólica. Nós temos a Europa, né? Nem cabe as bolinhas no mapa de tão grandes que são, de tão intensa que é esse aproveitamento na Europa. Um pouco no Brasil, um pouco aqui no Canadá, né, no norte do Canadá. Temos produção na Índia, no Japão, na China, que são países que estão sempre à frente da tecnologia, né, o norte da Austrália aqui. Então, é isso que nós podemos interpretar. Esses países aqui, né, a gente pode olhar quais são os países, quais são as faixas do mundo, né, em que regiões do mundo nós temos maiores aproveitamentos dessa energia. E aí, diante disso, nós vamos às questões. Então, agora ficou fácil, né? Então, considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada das energias eólicas e fotovoltaica é explicada, sobretudo, pela seguinte característica dos países que mais as utilizam. Matriz elétrica limpa. Letra B, perfil climático favorável. Letra C, densidade demográfica reduzida. Letra D, desenvolvimento tecnológico avançado.
Então, nós temos como resposta aqui, né, a alternativa correta é a letra D, desenvolvimento tecnológico avançado. Ou seja, qual é a característica, olhando o mapa, interpretando o mapa, né, qual é a característica dos países que estão à frente, né, que saem na frente dessa utilização? São países que têm desenvolvimento tecnológico avançado, que é a Europa, Japão, Alemanha, né, Estados Unidos, às vezes a Austrália, às vezes um país ou outro também tem a variação nessas fontes de energia, mas os principais, né, são aqueles países onde tem o desenvolvimento tecnológico avançado, que investem mais em tecnologia, não é verdade, professor? Correto, é isso mesmo, professora. Vamos passar para a próxima. Questão 5. Para a instalação de uma usina eólica, devem ser observados alguns critérios importantes, tais como proximidade de corpos d'água, né, letra A. Letra B, relevo. Letra C, emissão de gases de efeito estufa. Letra D, temperatura. Então, nós temos aí como resposta, né, da questão 5, a resposta correta é a letra B, relevo. Né? Nós não, para a geração de energia eólica, de uma usina eólica, né, nós não precisamos, por exemplo, ter proximidade de corpos d'água. Aliás, muitas vezes não é nem interessante, né, por conta do relevo. Então, o que deve ser levado em consideração é o relevo para a instalação dessas usinas. Por que não a emissão dos gases de efeito estufa? Gente, porque a energia eólica ela não emite, né? Não emite gases de efeito estufa. Então, é um critério que nós não precisamos levar em consideração, nós não precisamos nos preocupar na hora de pensar em montar uma usina ou na utilização dessa fonte. Temperatura, professor, por que não pode ser temperatura que você falou que a temperatura influencia aí, né, na movimentação das massas de ar e tal? Sim, é verdade, a temperatura influencia na movimentação das massas de ar, mas vejam só, que a instalação de usina eólica, né, a temperatura, na verdade, ela não influencia na geração, na transformação dessa energia. Sim, a temperatura influencia muitas das vezes na movimentação das massas de ar, né? Mas, na verdade, não é a temperatura em si, mas o diferencial de temperatura. A diferença de temperatura entre uma região e outra é o que faz essas massas de ar se movimentarem. Não importando qual temperatura é, mas sim a diferença entre elas. Se a diferença é alta, não importa que temperatura eu tenha, com certeza vai ocorrer movimentação das massas de ar. Se a temperatura é baixa, digamos que nós temos duas temperaturas baixas em locais diferentes, mas a diferença entre elas não é grande, nós vamos ter pouca movimentação de vento. Então, não confundam, por favor, o conceito de temperatura com diferencial de temperatura. O que faz as massas de ar se movimentarem é a diferença de temperatura entre uma região e outra. Será que ficou entendido isso, professor? Acho que ficou claro agora. Então, a questão 6. Dentre as vantagens da energia solar, podemos destacar renovável, pouca manutenção, custo baixo. Letra B, não libera poluentes, não emite ruídos. Letra C, captação durante 24 horas por dia, não necessita de ativação pelo usuário, pouca manutenção. E letra D, renovável, geração inconstante, não libera poluentes. E a alternativa correta para essa questão é a letra B, B de bola, que foi o que os alunos de Ariquemes responderam, né? Fechando aí esse conjunto de questões, fecharam com 10 a avaliação de hoje. Espero que continuem participando aí, mas vamos discutir aqui por que não pode ser as outras alternativas. A energia solar é renovável? Sim, é renovável. Pouca manutenção e custo baixo? Não, né, gente? Nós sabemos que a energia solar fotovoltaica, ela tem um alto custo, né? Principalmente o custo inicial, né? O custo de investimento. E se você tiver aí, por exemplo, armazenamento em baterias, aí você tem bastante manutenção e um custo relativamente mais alto. Então, a letra A não é correta por isso. Letra B, não libera poluentes e não emite ruído, como nós falamos inclusive na aula, né, que ao contrário da energia eólica, a energia solar não emite ruídos e é uma energia limpa, não libera poluentes, então por isso que é a letra B. Por que não é a letra C? Captação durante 24 horas do dia? Não, nós temos a captação da energia solar somente durante o dia e olhe lá se não tiver em condições, por exemplo, de tempo fechado. Só se nós tivermos um céu aberto, um dia quente e ensolarado, aí nós temos boa captação
captação. Mas durante a noite, o sol se pôs, a nossa captação de energia solar é 0. Então, a letra C está errada por isso. E a letra D, renovável? É renovável. Geração inconstante? Geração inconstante não libera poluentes, né? Por que não poderia ser, por exemplo, a letra D, professora? Se a energia solar, ela tem todas essas características. Aí está uma pegadinha para vocês, fiquem atentos nas questões, né? Realmente, ela é renovável, ela não gera, ela tem uma geração inconstante e não libera poluentes. Mas a geração inconstante, apesar de ser verdadeira, ela não é uma vantagem. E aqui a questão pedia vantagens. A geração inconstante, gente, ela é uma desvantagem da energia solar, né? Nós não podemos confiar que todo o tempo, né, nós vamos conseguir transformar a mesma quantidade de energia. Então, é uma energia onde nós não podemos nos pautar. Ela é uma energia que serve como complemento, né, das principais fontes, das principais formas de geração. Ok, professor? Ok. Então, com isso, gente, nós encerramos, né, a correção das nossas atividades. Estamos encerrando a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, que nós possamos ter acrescentado aí ao conhecimento de vocês. Obrigada pela participação, né? Parabéns aos alunos de Ariquemes mais uma vez. E, professor, vamos dar encerramento aí à nossa aula. Então, só lembrando, pessoal, que vocês têm essa disciplina, vão ser 2 atividades, né, que vai estar no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, né? Então, são 2 questionários que vocês vão ter até o dia 21/11 para fazer esse questionário. Esperem um pouco no decorrer da nossa disciplina, né, porque o questionário aborda várias aulas, né? Então, o primeiro questionário aborda principalmente as 3 primeiras aulas, mas tem alguns conceitos aí da aula 4, da aula 5, né? Então vão dando uma olhada, mas esperem um pouco para começar a fazer esse questionário. E é isso, professora. Então, sem mais aí, eu quero desejar uma boa tarde para vocês, um bom final de semana, e a gente fica por aqui. Professora? Tchau, gente. Muito obrigada, bom final de semana, bom descanso e até a semana que vem.